tonight, we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu venho trazer, um vídeo falando sobre algo triste, Mas eu quero trazer esse vídeo para que sirva de lição para outras pessoas, Para que se atente aos sinais. Eu vou vir trazer um vídeo falando sobre a perda da minha mãe. Sim, para quem me acompanha aí no canal sabe que eu perdi minha mãe em 2019. E perdi por uma doença, que infelizmente tem pessoas que adquirem essa doença e não conseguem sair dela. E sim, eu perdi minha mãe para o câncer. Então eu resolvi trazer esse vídeo para conscientizar pessoas, para que se cuidem, para que faça a sua parte, indo nos médicos, fazendo seus exames de rotina, que eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse tipo de costume, como eu também, Não vou generalizar, que são todo mundo, mas a maioria, a grande parte da nossa população evita, de ir no hospital, fazer check-up e se cuidar direitinho. Então eu vou contar para vocês, como tudo aconteceu e que, sirva de alerta aí para todos nós. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, tá bom? Para poder me ajudar a crescer o canal. Além de deixar o like de vocês, se você é novo ou nova por aqui, se você não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever aqui no canal, tá? Aí embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, clica nele, ative o sininho de notificações para que você não possa perder nenhuma novidade aqui no canal, tá? Todos os vídeos que eu postar você será notificado, tá bom? Vem interagir comigo, comentar, compartilhar, ficar mais próximo a mim, tá bom, meus amores? Então vamos lá para o vídeo? Então, amores, em 2013 eu vim em julho de 2013 passar as férias aqui na casa da minha mãe. Para quem me acompanha sabe que eu já fui casada, e morei em outro estado com essa pessoa devido ao trabalho dele. E como ele fez uma viagem devido ao trabalho, ia ficar 2 meses fora, ele me mandou para o Rio, porque eu tava 6 meses praticamente sem ver meus pais. E para eu não ficar sozinha lá no estado que eu não conhecia ninguém, ele me mandou pro Rio. E vim pra cá ficar perto da minha mãe, dos meus pais, dos meus familiares, de todo mundo, matar a saudade de todo mundo. E lembro que nós fizemos um passeio. Nesse passeio minha mãe passou muito mal, isso em 2013. Minha mãe passou muito mal. Foi na casa de um primo meu, tá? Meu primo Jonas, e a gente fez esse passeio. Ela passou muito mal, comemos lá. Se eu não me engano, foi um culto que teve na casa dele, onde teve comes e bebes. Ou foi um passeio que gerou, que ele fez algo pra gente comer. E minha mãe, lembra que minha mãe comeu, que foi até macarrão. Minha mãe tinha comido macarrão em casa, chegou lá, comeu e passou mal. Começou a passar mal, viemos embora. E eu falei pro meu pai, vamos levá-la no hospital. E ela veio de Campo Grande até o hospital, que foi o lugar que a gente estava, Campo Grande, até o hospital, passando muito mal. Vomitando, a gente parando com o carro toda hora, ela vomitando. E o vômito dela tava com um cheiro fora do normal, sabe? Muito forte, parecia fossa. Desculpa a expressão, mas estava um cheiro mesmo de podridão, Não estava normal. Aí eu fiquei assustada, eu falei assim, cara, não tá normal isso, nunca vi isso, E fomos pro hospital. E lembro que nós fomos pro UPA que tem depois de Ricardo de Albuquerque, agora eu não me lembro, não sei se é Anchieta ali, eu não me lembro agora o nome do lugar. Chegando lá,
O médico disse que minha mãe tinha dado o princípio de infarto, mas não fizeram exame, não fizeram nada. A única coisa só é, se não me engano, só coletaram o sangue dela. Eu entrei com ela devido à idade dela, né? Ela tinha direito a acompanhante. E só coletaram o sangue e disse que ela deu o princípio de infarto. Daí tudo bem. Minha mãe sempre, né, quando ia nos médicos, ela sempre escutava dos médicos assim: ah, você tem uma saúde de ferro, você tem uma saúde melhor do que um bebê. Parece que você é uma recém-nascida, você tá tudo ótimo. Nunca dava ruim nos exames dela, nada dava ruim. Enfim, aí quando foi no ano de 2018, minha mãe sofreu um acidente em casa. Ela bateu com a perna na porta de casa. Ela foi puxar a porta, que a porta ela tava prendendo, né, no chão. Quando ela puxou, que puxou com toda a força, porque a porta não queria soltar, a porta foi direto na perna dela, na tíbia dela, mais precisamente na tíbia dela. E com isso criou uma ferida, um caroço, tipo um calombozinho, sabe, com um olhinho assim. E daí começou todo o nosso perrengue, todo a nosso pesadelo. Ela começou, isso foi em fevereiro, em março ela já começou com dores fortes na perna, já com dificuldade para andar. Enfim, aí ela ficou em casa por meses assim. Aí meu irmão preocupado, eu lembro que meu irmão levou ela numa clínica, tinha indicado ela uma clínica aqui no Rio de Janeiro, sabe? Que aí minha mãe pagou, não pagava um valor total. Eu não lembro agora muito bem, porque isso foi em 2018. E ela foi com meu pai. E eu não pude ir porque eu tava com os meus filhos e tal. E eles foram. E eu queria ter ido, mas infelizmente eu não pude ir nesse dia. E eu acho que se eu estivesse lá, o médico não faria o que fez com ela. Ela foi uma guerreira. Ele fez uma mini cirurgia naquele machucado da perna dela, a sangue frio, porque a anestesia não pegou e ela teve que aguentar a dor. Ele disse que precisaria drenar o sangue que estava ali naquele inchaço da perna dela e que isso melhoraria. Fez um curativo e mandou ela para casa. Pois bem, só complicou a situação dela porque não deveria ter fuçado, né? Não deveria ter mexido ali. Até então não tinha exames, nada comprovando do que era aquilo. Mas enfim, ela foi no médico, o médico falou que, né, não era nada demais, que era só como se fosse um sangue pisado, que teria que drenar. E assim ela fez, foi por recomendação médica. Enfim, aí lembro que depois desse episódio, ela levantou da cama, que ela tinha que ficar de repouso, ela escutou um estalo no tornozelo, justamente na perna, que ela estava com problema. Levaram ela às pressas devido meus filhos serem pequenos, eu não podia ficar indo pro hospital com ela e ela também não permitia, porque eu não tinha com quem deixar as crianças. Levaram ela às pressas no hospital, engessaram a perna dela e abafaram o caroço que ela estava na perna, que também não poderiam ter feito isso. Mas essa é a nossa saúde pública, né? Aí, pois bem, lembro que minha tia não sabia, que a irmã dela não sabia do que estava acontecendo, minha tia Marisa. E assim que ela soube da situação, ela tomou a frente, né? Porque infelizmente eu não pude fazer muita coisa devido aos meus filhos, porque eu não tinha com quem deixar. Então minha tia e meu tio Moisés foi essencial e tomar a frente
e correram atrás de tudo. Foi quando a minha tia levou a minha mãe no INTO. E lá no INTO fizeram uma biópsia para descobrir o que era aquilo na perna dela. Mas até então tinham informado que seria um tumor. Mas eu pulei aqui antes, né, dela ir pro INTO. Lembro que nós pagamos, sabe? Rachamos e pagamos uma endoscopia porque ela não conseguia se alimentar, ela emagreceu muito, nada parava no estômago dela, ela dizia que sentia a comida descer, mas que não ia para o lugar que tinha que ir, que ela sentia indo para outro lugar, enfim, nós pagamos uma endoscopia para ela, para ver se o problema dela era no estômago. E já estávamos com alguns tipos de exame em mãos, né, que a gente foi confirmar para ver se o problema era no estômago dela. E o médico disse que não era no estômago dela, que no estômago dela estava normal e que o câncer dela, que deu primário, a gente teria que fazer tipo vários tipos de exames para verificar aonde estava esse câncer, esse tumor primário que a gente não sabia de onde ele vinha. Enfim, fizemos esse exame, aí saímos de lá mais ainda, né, sem chão, porque a gente não esperava do médico falar sobre isso, que eu não sabia de onde que vinha, que eu lembro que entrou eu e meu pai na sala, ele falou pra mim, pro meu pai, que ela tava com... A princípio ela estava com leucemia, que estava no sangue dela e no osso dela. O câncer dela era no osso e no sangue, mas que a gente teria que descobrir o primário, que o importante era a gente descobrir o primário para entrar com o tratamento. Aí minha mãe, né, começou a fazer o tratamento no INTO, porque minha tia conseguiu para ela, aí sim foi fazer a biópsia. Aí quando saiu o resultado da biópsia, que foi em novembro, e a gente já tinha passado por todas as etapas, ficamos praticamente desde fevereiro até novembro tentando descobrir o que ela tinha e a gente não descobria, e minha mãe só defiando. E a gente nessa batalha, nessa correria. E quando foi em novembro que ela recebeu o resultado, ela morreu desconfiada de que estava com a doença, a gente não quis contar pra ela. Mas ela falava pra mim, filha, eu sei que eu tô com essa doença, você pode falar pra mim. Eu falei, não mãe, a senhora não tá com isso, a senhora vai ficar boa. Né? A senhora tá com outro tipo de... Porque a minha mãe, ela tinha fobia de tudo. A minha mãe não saía na rua sozinha pra nada. Então eu quis poupá-la pra poder ela não entrar em pânico, que minha mãe sempre foi uma pessoa assim, com várias fobias, medos, sabe? E, então eu tinha receio de falar pra ela o que ela tinha e piorar a situação dela. Que até então a gente estava pega na nossa fé, né? Porque nós somos cristãos e a gente sempre crê no Deus vivo e a gente sempre entrega na mão dele pedindo para que seja feita a vontade dele, mas nós, como família, a gente crê que vai receber a vitória, mas nem é sempre como a gente quer, como Deus quer. Eu tô resumindo aqui para não ficar muito longo o vídeo. E, enfim, aí recebemos o resultado e ali o nosso mundo caiu, porque ali mostrou que ela estava com metástase, já estava espalhado em vários órgãos. E o médico tinha falado que ela só tinha 1 semana de vida. Enfim, a família toda se reuniu aqui nesse dia. Ela falou assim, nossa, parece que vocês estão se despedindo de mim. O que tá acontecendo? Fala pra mim o que tá acontecendo. E a família toda arrasada. Lembro que eu
Ela sentada na cadeira da cozinha. Eu penteei o cabelo dela, fiz uma trança no cabelo dela, porque ela já não se movimentava sozinha, era tudo numa cadeira de roda, que nós tínhamos uma cadeira de higiene, porque ela não conseguia ir no banheiro. Enfim, aí a família se reuniu para ficar perto dela. Mas não é como o homem fala, mas sim como Deus, né, determina. Ela durou mais do que uma semana, ela durou um mês, infelizmente sofrendo, sim, horrores. Sofreu bastante, né? Paramos várias vezes em hospitais com ela na emergência, no INCA 4, né, por falta de ar, por dores. Minha mãe sofreu muito com dores, porque o câncer dela primário estava no intestino, mas ela também estava com câncer no osso. Além do osso, ela estava no pulmão, na bexiga, se eu não me engano. Porque nessa correria, eu tô resumindo a história para não ficar muito longo, mas nessa ida nos hospitais, faziam a tomografia dela, faziam as coisas e foram descobrindo as coisas. Pulmão, bexiga, o primário era no intestino, deu no sangue, no osso. Acho que na cabeça também já estava indo para a cabeça, tanto que ela tinha alucinações de vez em quando, ela tinha... falava coisas sem sentido, sem nexo, sabe? Enfim, ela estava toda tomada, não tinha mais o que fazer. Para as nossas mãos, mas para Deus, Deus pode todas as coisas. Porém, não era o que Deus queria, que era a cura para ela. Deus estava preparando para levar. Eu lembro que bem no comecinho que ela sofreu esse acidente na perna, eu estava na igreja, eu tinha vários cargos na igreja, né? Porque eu sou diaconisa, né? Então eu tinha várias funções na igreja. E eu vi ela sentadinha lá no final da igreja, né? No banco, quietinha, pensativa. Aí eu, sabe, sempre animando ela, falava com ela, e aí, mulher, o que você tá fazendo aí quietinha, sozinha? Ela, eu tô aqui, pensativa. Eu falei assim, mãe, eu não sei, mas eu achei estranho. Deus me dava uma revelação e conforme eu estava aqui no culto, eu via um caixão de um adulto, mas eu não via qual era a pessoa que estava dentro desse caixão e saía daqui da igreja do pastor. Alguém da igreja, Deus me falava que é alguém da igreja que vai falecer. Aí ela virou pra mim e falou assim, filha, estranho, né? Aí ela pensativa. Aí, né, às vezes dava pra ela ir pro culto, às vezes não. Aí teve um outro culto que ela foi, que eu fui lá de novo nela, e aí, mulher, tá aí sozinha, fazendo o que aí sozinha? Ela sentada, porque eu tinha minhas obrigações, eu terminava de fazer minhas funções, que ela esperava eu e meu pai, que meu pai também é da igreja, tinha as funções na igreja. E ela ficava lá sentadinha no banco esperando a gente. Aí eu lembro que eu falei assim, e aí, mulher, o que você tá fazendo aí sozinha? Aí ela virou pra mim e falou assim, filha, minha hora chegou. Eu falei, que isso, mãe? Você ainda tem muito pra viver aí. Tem muita coisa ainda pra se passar. Ela não. Minha hora chegou. Deus falou comigo que chegou minha hora. Ele vai me preparar e vai me levar. Nisso ela ainda não estava tão ruim da perna. Então ela já sabia que tinha chegado o momento dela, a hora dela, porque Deus já tinha falado com ela. Né? Aconteceu várias situações. Eu só resumi aqui a história para conscientizar você que tem um parente, né? Ou que está passando por essa situação. Colocar na mão de Deus. Minha mãe nunca deixou de perder a fé dela, no Deus que ela servia. Ela sabia que tinha chegado a hora dela e ela estava feliz, né, por saber que ela estava indo salva com Deus. Ela teve várias experiências de que Deus falou com ela, que vinha visitar ela, sabe? Falando que estava chegando a hora. A partida dela
Eu vi minha mãe partir e meu irmão... eu vi o começo da partida da minha mãe e meu irmão viu o final da partida dela. E eu sei que ela foi salva, porque a todo momento ela levantava a mão para Deus, que ela estava vendo os anjos vindo buscar ela. Só que pra gente que fica, é dolorido. Ela faleceu dia 19 de janeiro. Se eu não me engano, dia 19 de janeiro de 2019. E foi enterrada dia 21 ou dia 23, porque não estava tendo vaga no cemitério. Então tivemos que esperar acho que 2 ou 3 dias. E no dia 24 foi aniversário do meu irmão. E ele fala aqui os aniversários dele. Desculpa. E ele fala que os aniversários dele nunca mais foi e vai ser como antes. Pra mim também não é fácil. Porque a gente foi o tipo de filhos muito agarrados, sabe? Mesmo depois de casado, a gente sempre estava presente. A gente sempre estava presente. A gente se falava todo dia. Até por telefone. Mesmo eu morando em outro estado, ela nunca deixou de falar comigo. Me ligava todo dia. Mesmo ela não sabendo demonstrar amor e carinho, todo meu aniversário, ela ligava pra me dar meus parabéns. E há 3 anos eu não tenho esse parabéns da minha mãe. Natal e Ano Novo eram... Assim, Natal ela nem ligava tanto, mas o Ano Novo, nossa... O Ano Novo pra ela era um motivo de alegria, de festa. Ela se animava. Ela fazia a ceia. Ela ficava toda feliz. E 3 anos eu não sei o que é mais o Natal e o que é o Ano Novo. E eu tiro forças pelos meus filhos. Passei muitas dificuldades depois que ela foi embora, porque ela era a nossa base, era a nossa estrutura, era quem intercedia pela gente, era a estrutura da família. Hoje eu só tenho meu pai, meu irmão e meus filhos. A gente, depois da partida dela, ficou sem chão, sem rumo, mas a gente sempre encontra forças aonde a gente não tem para continuar. E é isso, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Eu pensei muito se eu traria esse vídeo pra cá, pro canal, mas eu não poderia deixar de conscientizar, né, ao próximo a se cuidar, apesar de que minha mãe fazia exames, não se cuidava sempre, mas quando ela podia ir, ela ia fazer os exames e nunca constava nada. E o médico disse que ela já estava com esse câncer desde 2013. Provavelmente né? Se voltar aí, vocês vão lembrar que eu falei que em 2013 ela passou mal. E ali foi o primeiro indício de que não estava nada bem com ela, né? E o médico disse que esse câncer estava matando ela silenciosamente. Porém, ele só acelerou devido à batida da perna dela na porta, que foi onde ele pôs pra fora, aflorou. Que quando se ela não tivesse tido essa batida na perna, ela
ia vir, como desde 2013, morrendo lentamente. E quando chegasse na fase de que ele fosse, né, se apresentar, já seria com a morte, né? Enfim, ela teve vários sinais nesse período, né, de que ela estava com a perna. Antes dela ter o problema na perna, eu lembro que ela falava: minha filha, eu sinto uns negócios estranhos nas minhas carnes, sabe, nas minhas pernas. Parece que tem uma coisa correndo pelo meu corpo. Filha, eu sinto minhas carnes por dentro como se está tremendo, fraca. Eu sei que ela teve vários sinais e a gente não se atentou a isso. Então, se você tem um parente ou você mesmo que está tendo sinais, corre. Tá? Eu decidi trazer esse vídeo porque tivemos aí Outubro Rosa, novembro teve Outubro Rosa, teve um outro também que agora eu não me recordo. Mas enfim, vamos nos atentar, principalmente aqueles que nós amamos, porque depois que vai, a gente não tem mais o que fazer. Tá bom, meus amores? Essa é a história, como eu perdi a minha mãe, e é isso. Me desculpe qualquer coisa. Eu tentei resumir o máximo a história, não contei tudo realmente de fato como aconteceu, porque ia ser muito longo. E eu só trouxe só um pedacinho de como eu perdi a minha mãe, infelizmente, para essa doença chamada câncer. Tá bom? Um beijo. E fiquem com Deus.